Amém. Quando o Senhor Jesus foi iniciar o seu ministério, porque houve um momento que ele iniciou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez, ele entrou numa sinagoga, que é onde eles se reuniam, não é? Não havia igreja ainda. Jesus estabeleceu a igreja, havia sinagogas. E ele entrou numa sinagoga, ele pegou o livro da lei, o rolo do Senhor, ele abriu Isaías, e ele leu o seguinte trecho, o seguinte texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o rolo, entrega ao oficial e diz: hoje essa palavra está se cumprindo. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Eu quero falar com você hoje sobre a unção. Na verdade, eu quero falar com você sobre o preço da unção. O preço da unção. O Espírito do Senhor me ungiu, Jesus disse. Qual é o preço da unção? Jesus, com 12 anos de idade, foi levado pelos seus pais a Jerusalém. E quando seus pais voltaram, deram falta dele, você sabe, né? Depois de um dia de caminhada, eles perceberam: cadê Jesus? Eles voltam a Jerusalém e Jesus estava no templo, conversando com os doutores da lei, com os mestres, aqueles que conhecem a lei. E Jesus estava discutindo com eles, ensinando, respondendo, perguntando. Assunto de gente grande, com os mestres. E os seus pais, preocupados, falaram: Jesus, você deixou a gente preocupado, por que você não veio conosco? E Jesus, com 12 anos de idade, ele falou: mas vocês não sabiam? Eu tinha que estar aqui na casa do meu pai, eu tinha que tratar das coisas do meu pai. Jesus já sabia, aos 12 anos de idade, que ele era filho de Deus. Ele veio com uma missão. A missão dele era morrer por nós. O Cordeiro de Deus veio. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. Ele sabia que ele recebeu vida para morrer por nós. E ele obedeceu o Pai todo o tempo. Sabendo da missão dele, ele obedeceu ao Pai. Tanto que, então, quando ele tem 30 anos de idade, ele vai para ser batizado. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista batizava as pessoas e dizia assim: arrependam-se, raça de víboras, arrependam-se, o reino dos céus está aí, está às portas. O machado já está na raiz e toda árvore que não der fruto será arrancada. Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. E multidões iam ao deserto para serem batizadas por João Batista, um batismo de arrependimento. E de repente João Batista, ele vê Jesus vindo em direção a ele. Ninguém precisou dizer para ele que aquele que era Jesus, ele sabia. E assim que João Batista vê Jesus se aproximando, eu imagino que talvez João Batista deve ter pensado 2 vezes: será que eu saio do rio? Ele estava dentro do rio batizando. Víboras, arrependam-se, matem o velho homem. Eu imagino que talvez ele deve ter pensado: saio, não saio. E aí ele disse: olhem, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. E de repente Jesus vem, entra na água, vem ao encontro de João. E Jesus vem para ser batizado. O Filho de Deus, que não é a raça de víboras, que não tinha pecado algum, ele vem para ser batizado. Batismo de arrependimento. E o João Batista se opõe, ele fala: não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti e o Senhor vem a mim. E Jesus disse: João, deixa,
deixa por enquanto, porque nós precisamos cumprir toda a justiça de Deus. Então João consentiu, imagino que constrangido, batizou o Filho de Deus. Jesus se humilhou. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, ele se despiu da sua glória, ele veio como homem, nasceu numa manjedoura, né? Quer dizer, foi colocado numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura, né? Aquele lugar onde os animais comem, aquele foi o bercinho dele. Se despiu da sua glória, e quando ele então já é um homem feito, ele vem para ser batizado por João, batismo de arrependa-se. Mas quando ele faz isso, quando ele desce, quando ele se humilhou, então o Pai o exaltou e deu-lhe o nome acima de todo nome. Filipenses capítulo 4, ou capítulo 1. Então, quando Jesus é batizado e ele sai da água, uma voz do céu. Se eu estivesse ali para ouvir a voz, uma voz do céu falou: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Este é o meu Filho. Até então, Jesus ainda não tinha feito muitas coisas de obediência ao Pai, mas já tinha. Posteriormente, Jesus fala: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus fala: esse é o meu Filho em quem eu me alegro. E então a palavra diz que Jesus recebeu o Espírito sem medida. Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. Qual é o preço da unção? A unção é a presença. A unção é o Espírito Santo, a unção é a presença de Deus. Qual é o preço da unção? Para Jesus foi a renúncia completa. Ele se despiu da sua glória. Ele se humilhou. Ele assumiu a forma de homem, e como homem assumiu a forma de servo, e como servo foi a morte de cruz, que é a morte mais horrenda e vergonhosa. O preço da unção. E o Pai o exaltou sobremaneira. Mas no final do seu ministério, você vê lá em João capítulo 17, quando Jesus, no final do seu ministério, já se despedira dos seus discípulos, ele faz uma oração: Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O Senhor me deu a tua glória e eu dei a eles. Jesus nos deu a sua glória. Por isso que a palavra fala que Cristo em nós é a esperança da glória. A glória de Deus foi dispensada a nós. A glória é a unção, é a presença. Você tem recebido essa glória? Ou o que você tem feito com essa glória? Eu queria falar com você sobre o preço da unção. Amém? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, para ver aqui um pequeno exemplo. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Segunda Reis 2:1, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Elias tinha a unção. Elias tinha a unção do Senhor, ele tinha a presença do Senhor. Elias era um homem de Deus, conhecido como homem de Deus, fez coisas impressionantes, milagrosas, ele tinha unção. Elias pagou um preço, mas eu quero falar do preço que Eliseu pagou pela unção. Então Elias tinha essa unção poderosa, você conhece muitos feitos, não é, que Deus fez através de Elias, só que Deus avisou a Elias que ele seria levado ao céu num redemoinho. Elias soube disso. Sucedeu que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, você imagina, às vezes eu tenho dito, né, que quanto mais você tem intimidade com o Senhor,
mas Ele tem liberdade para revelar algo para você. E quando Deus revela algo, a responsabilidade é tão grande. Elias sabia que ele seria levado ao céu por um redemoinho. Então ele pega Eliseu, o seu discípulo direto, aprendiz do profeta. Vamos partir de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eles estão em Gilgal. Betel é em direção ao mar Mediterrâneo. Betel é em direção às montanhas de Judá. Então eles estão aqui mais ou menos perto de Jerusalém e eles vão subir as montanhas, uma viagem a Betel. Betel é aquele lugar onde Jacó teve aquela experiência, que ele viu o céu aberto e os anjos subindo e descendo, e ele fala: este lugar é casa de Deus, eu vou chamar esse lugar de Betel a partir de agora. Betel, casa de Deus. Foi em Betel que a Arca da Aliança ficou muito tempo, na época dos juízes, Betel. E Elias fala: Eliseu, você fica aqui, porque eu vou a Betel. Olha a resposta de Eliseu. Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Tem uma outra versão, né, que fala: tão certo como o Senhor vive, tão certo como tu vives, eu não vou te deixar. Eu vou com você. E assim foram a Betel. Por que será que Elias foi a Betel? Veja só. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Havia discípulos de profetas, havia uma escola de profetas em Betel, e Eliseu alimentava espiritualmente esses profetas que estavam em Betel. Então, ele sabe que vai ao céu, ele vai partir, ele vai aos profetas, certamente dá algumas instruções, como Jesus deu instruções aos seus discípulos, e ele vai. Mas o Elias estava provando Eliseu. Eliseu, fica, porque o Senhor me mandou para lá. Não, eu vou com você. Eles foram. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Então o Espírito Santo revelou aqueles profetas. Então agora todos aqueles profetas de Betel já sabiam que o Senhor ia levar Elias hoje. E eles vêm e falam para Eliseu: você sabe que o Senhor Deus vai levar o teu Senhor hoje por cima da tua cabeça? Um redemoinho. E Eliseu disse: também eu sei também, calai-vos. A gente vai entender um pouco depois. O Eliseu não queria nem ouvir disso. Nem me fala disso. Eu sei, mas não fala disso. Nem quero ouvir disso. Nem me fale. Eu quero ficar com Elias. Eu estou com Elias, eu não abro mão. Lembra de João, que estava sempre pertinho de Jesus, o discípulo amado? Era o Eliseu com Elias. Onde você for, eu vou, Elias. Como assim o Senhor vai te levar? Imagina. Olha, o Senhor vai levar o teu Senhor hoje. Nem me fala disso, eu sei. Não, nem me fala disso, para com isso. Amém? Eliseu queria estar com Elias. Eliseu queria estar com a unção, com a presença do Senhor. Elias era o homem de Deus. Quem não gosta de estar junto com o homem de Deus? E Elias então disse a Eliseu, verso 4, fica aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Agora imagina, depois você dá uma olhada no mapa, eles estão nas montanhas, em Betel. Primeiro eles estavam em Gilgal, perto de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Eles sobem para o leste, norte-sul, leste. Eles sobem para o oeste, eles sobem as montanhas, encontra lá os discípulos dos profetas, e agora Deus fala: agora você vai para Jericó. Ele vai descer as montanhas e vai em direção ao Rio Jordão, para o outro lado, para Jericó. E novamente Elias fala: Eliseu, fica aqui com os profetas, porque o Senhor me mandou para Jericó. Qual foi a resposta de Eliseu? Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, ou seja,
Elias foi a Jericó para também encontrar os discípulos de profetas que estavam em Jericó, certamente para dar as últimas instruções a eles, profetas. E os profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E Eliseu disse a mesma coisa: eu sei, calai-vos, não me fala disso. Sabe quando tem alguma coisa que você não quer, não me fala disso. E ele deve ter chegado mais perto ainda do Elias, né? Aleluia. E Elias disse: fica-te aqui agora, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Jericó é próximo do Rio Jordão, a gente já esteve lá, né, quando nós fomos. Caminhando não é tão perto assim, mas o Senhor me enviou ao Jordão, fica aqui, Eliseu. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, lá de Jericó, que de longe pararam de fronte. E eles ambos, Elias e Eliseu, pararam junto ao Jordão. Os discípulos conviveram com Jesus 3 anos. Quando Jesus falou para eles: está chegando a minha hora, nós vamos a Jerusalém, e dessa vez o Filho do Homem vai ser preso e crucificado. Eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles ficaram muito tristes, porque eles queriam estar com Jesus, eles queriam estar com a presença de Deus, com a unção do Senhor. Eles ficaram tão tristes, e Jesus falou: não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. É necessário que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu vou, e eu vou pedir ao Pai, Ele vai me dar o Espírito Santo, Ele vai ficar com vocês. Não fiquem tristes, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar para vocês, eu volto para buscar vocês. Eles ficaram tristes, o Eliseu também estava triste. Não me fala disso. E agora você imagina, eles chegam à margem do Rio Jordão, Israel está aqui para trás. Cruzando o Rio Jordão, não tinha nenhuma cidade próxima. Nenhuma cidade próxima. Imagina o coração do Eliseu, o que vai acontecer agora? Vamos ver? Então Elias, verso 8, Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas do Rio Jordão, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Quantas coisas já aconteceram nesse Rio Jordão, né? Eles atravessaram o Rio Jordão em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. O que você quer? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eu quero a tua unção, Elias. Eu quero a presença de Deus. Porção dobrada. E Elias disse para ele: dura coisa pediste. Se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Você entende? O Elias está dizendo: não depende de mim. Se você ver o que acontecer, se você me vir quando eu for tomado de ti, você vai receber essa unção. Se você não me vir, você não vai acontecer, não vai receber a unção. Será que Eliseu estava preparado espiritualmente para ver uma coisa tão grandiosa, uma coisa espiritual, que ninguém nem imaginava o que ia acontecer? Então Elias disse: não depende de mim. Se você vê, você recebe. Se não, não. Eles estão lá do outro lado do Rio Jordão, o rio já começou a correr de novo. Aleluia. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia.
A Bíblia é estrondosamente louca. Isso não é conto da carochinha, isso não é fábula, isso é palavra de Deus. Coisas sobrenaturais acontecem para quem vive no sobrenatural. Deus não faz essas coisas todo dia, só quando é necessário. Mas Ele havia dito exatamente o que ia acontecer e foi o que aconteceu. Você imagina, eles estão andando, caminhando e conversando, se afastando do Rio Jordão, indo para o nada. De repente eles veem carruagem de fogo, cavalos de fogo, e passam entre os dois, no meio deles. E nessa passagem das carruagens de fogo com cavalos de fogo, o Elias... Mas o Eliseu, quando viu, ele começou a clamar: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Na minha versão só fala isso, mas tem outras versões da Bíblia que falam: meu pai, eu vejo, eu estou vendo os cavalos, os carros de fogo. Qual foi a promessa de Deus? Se você ver, você vai receber a unção. Se você não ver, ele viu: eu vi, meu pai, eu estou vendo, E nunca mais o viu. O Elias foi levado mesmo ao céu num redemoinho, num carro de fogo. Eu não sei você, mas se eu fosse Eliseu e presenciasse alguma coisa assim, não sei como é que eu ia comer arroz com feijão depois. Assim, uma coisa tão natural. Não é? Se você tivesse uma visão dessa, uma presença dessa, uma coisa dessa, sendo que estava tudo avisado o que ia acontecer. Eliseu, tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Mas tem algumas versões da Bíblia que contam que ele rasgou as suas vestes de aflição, de tristeza, Tem assim na sua Bíblia? Ele não simplesmente... Por que ele rasgou as suas vestes? Ele já estava dizendo para os outros: nem me fala disso, nem me fala disso. E quando aconteceu, ele se viu... Ele rasgou as suas vestes. Ficou sozinho. Ele pegou a capa de Elias, que havia caído, ou Elias deixou a capa quando subiu, pegou a capa de Elias, ele feriu as águas, porque agora eu vou pedir para você pensar uma coisa: não tinha ponte ali, não tinha ponte, e ele estava no lugar deserto, não tinha cidade. Os 50 profetas estavam do outro lado do Rio Jordão, vendo tudo o que aconteceu, e ele está aqui, e eles estão lá, e o rio... O que o Eliseu vai fazer agora? No lugar deserto, sem ponte, para atravessar esse rio. Não tinha levado comida, não tinha levado nada, ele estava só com a unção. De repente ele se vê, olha como Deus coloca a prova. Ele se vê sozinho, sem o Elias, do outro lado do rio, o rio já está de novo correndo. Ele pega a capa de Elias, aleluia. Sabe que às vezes Deus está te ensinando que você tem que ser ousado, você tem que ter fé? Ele pediu unção dobrada. Ele viu os carros de fogo. Ali está a capa de Elias. Será que eu recebi o que eu pedi? Ele pega a capa e o que ele faz? Verso 14: tomou a capa de Elias que caíra, feriu as águas como Elias havia feito e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E feriu as águas, e as águas se dividiram de uma para outra banda, e Eliseu passou. Ele nunca tinha feito nenhum milagre, ele nunca tinha feito nada antes, ele era discípulo de Elias. Até ele disse: o Deus de Elias. E de repente ele percebe que alguma coisa mudou na vida dele. As águas se abriram e ele passou. Moisés, quando desceu do monte Sinai, depois de haver falado com Deus 40 dias, a palavra fala que o rosto de Moisés resplandecia.
O rosto resplandecia. Moisés, porém, não sabia que o seu rosto resplandecia. Quando a Shekinah está com você, quando a glória do Senhor está com você, quando a unção, quando a presença do Senhor está com você, é como Paulo disse, importa que ele cresça e eu diminua. Você não se sente, você não se acha, você simplesmente resplandece. O povo percebia o brilho do Senhor em Moisés. Moisés não sabia. O Eliseu só percebeu que algo, porque ele ainda falava, Deus de Elias, onde o Senhor está? E aí ele percebeu que... E aí o que acontece? Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele, insistiram, até se enfastiar. E ele disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. 3 dias eles procuraram Elias em todos os rios, vales, montanhas, quem sabe o Espírito do Senhor levou ele para algum lugar, não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? Ele não está mais aqui, ele foi arrebatado. Qual foi o preço da unção que Eliseu pagou? A fidelidade. A fidelidade. Eliseu estava sempre com Elias, humilde, aprendendo, ouvindo, caminhando. A perseverança, não é? Eu vou com você onde você for, Elias. Não, eu vou com você. A perseverança. E eu coloquei também a busca. Deus promete para mim e para você, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. Ele falou para o Eliseu, Elias falou, você vai receber a dupla unção, se você me ver, se o Senhor achar que você está preparado. E Deus fala para mim e para você, você vai me buscar e você vai me achar, quando você me buscar de todo o teu coração. Eu sei que eu sempre insisto nessa pergunta, eu vou ficar insistindo até o arrebatamento. Quanto tempo você gasta com Jesus? Quanto tempo? Você tem buscado de todo o teu coração? Você tem a Bíblia, você tem a palavra no seu idioma. Não foi confiscada ainda a Bíblia no nosso país. Você tem buscado ele de todo o seu coração? E depois a gente quer a presença de Deus? Qual é o preço da unção? É a fome espiritual, é a busca, é o desejo, é a sede. Amém? Como Maria fez. Jesus, quando vinha do norte para Jerusalém, ele passava e ficava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos. Ali ele parava, ele se hospedava ali, até porque em Jerusalém ele era mal visto pelos principais sacerdotes. Ele ficava ali, na casa dos 3 irmãos. E quando Jesus estava na casa de Marta, provavelmente Marta era a mais velha, falava na casa de Marta, o que acontecia ali? O mestre estava ali, a unção, a presença, Jesus estava ali. E Marta fazia o quê? Marta ficava ocupada, distraída com muitas coisas. Para arrumar a casa, eu sempre brinco, ela arrumava uma almofada para Jesus sentar, ela via se a cortina estava cobrindo o sol que vinha em cima dele, isso não está na Bíblia. Ela trazia o chazinho para Jesus e ela estava preocupada. E ela chegou e falou, Senhor, mestre, o senhor não se importa com isso? Olha só, eu estou aqui te servindo e a minha irmã fica aí sentada.
Maria. Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, você está atarefada com muitas coisas, você está distraída com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Maria sentava-se aos pés de Jesus para aproveitar a presença de Jesus. Quando você, todo dia, na sua casa, se senta e abre a palavra do Senhor, e ora, e fala com Deus e com o Espírito Santo, você está com a presença do Senhor. Isso é mais importante do que tudo. Nessa hora, desliga o celular. Nessa hora, não pensa na sua agenda do dia. Nessa hora, é você e Ele. É Maria aos pés de Jesus. O preço da unção é a dedicação, é a renúncia, é a exclusividade. Aleluia. Tem um outro exemplo, que eu vou ler só um verso, que está em Êxodo 33. Êxodo 33. Êxodo 33, sobre Josué. Na época de Josué, lá em Êxodo 33, 9, a unção do Senhor, a presença do Senhor estava com Moisés. Deus falava com Moisés. A unção estava sobre Moisés, não sobre Josué. Josué era o discípulo de Moisés, assim como Eliseu era o discípulo de Elias. Então aqui em Êxodo 33, 9, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, a tenda da congregação, onde Deus se manifestava, Moisés entrando na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. Você se lembra? A tenda da congregação ficava um pouquinho afastada, mas perto do centro do arraial, e todos aqueles 3 milhões de israelitas ficavam acampados ao redor. E quando eles viam a nuvem do Senhor, Deus visível, Deus materializado, Deus real. E Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não é porque você não vê que Ele não existe. Quando eles viam que a nuvem do Senhor se materializava e se concentrava bem na porta da tenda, eles viam, quem estava ao norte, ao sul, ao leste, se via ali a nuvem, eles iam para a porta da sua tenda e se inclinavam. Reverência, dali Deus está se manifestando, está falando com Moisés. Aleluia. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E depois tornava ao arraial. Moisés falava com Deus ali, e ele voltava para o arraial, voltava para o acampamento. Mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Cadê o Josué? Adivinha? Está lá na tenda. O Josué, ele não podia entrar na tenda. E mesmo estando na porta da tenda, Deus não falava com ele. Nenhuma vez Deus falou com Josué. Nenhuma vez. Mas Josué não saía dali. Aqui está a presença do Senhor. Quando Moisés precisava de Josué, Moisés sabia onde encontrá-lo, na tenda. E Josué estava sempre pronto para servir. Ele era o moço, era o ajudante, era o discípulo do Moisés. Josué nunca quis o lugar de Moisés, nunca quis tomar o lugar de Moisés, mesmo vendo que Josué já estava envelhecendo e ele ainda estava forte. Mas ele estava sempre ali, na tenda. Amém? Fome de Deus, fome da presença de Deus. Tem um livro muito interessante que chama-se Os Caçadores de Deus, do Tommy Tenney, muito bom esse livro. Você tem fome de Deus? Você tem fome de Deus? Se você tem fome de Deus, você está perdendo. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Quando eu sento para preparar uma palavra, eu às vezes demoro para achar a linha, o que o Senhor quer falar, e quando a gente começa, o Espírito Santo começa a trazer um texto, e outro texto, e outro texto, e outro texto. Você tem um bom tesouro, a boca fala aquilo que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A gente tem que se alimentar da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Se você tem fome de Deus, como Eliseu, como Maria, como Josué, como João, como Paulo, todos eles receberam unção, mas qual é o preço da unção? É a renúncia, é a dedicação, é a busca, é a fome espiritual. Deus precisa levantar aqui um povo que tenha fome de Deus. Eu sempre compartilho com vocês, né? E a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Na hora de sair para trabalhar, na hora de ir para a clínica, aleluia, eu visto o jaleco branco, eu chego lá, eu pego o estetoscópio, eu estou com os pés na terra, pedindo sabedoria para ele e tal. Mas aí tem momentos que ele fala, agora filho, vamos trabalhar para o reino. Aí tira o jaleco, tira o estetoscópio, pega a outra espada, né, a espada de Deus e vamos lá, aleluia. Amém? Na quinta-feira nós estivemos em Campos do Jordão, né, eu preguei na quinta-feira à noite em Campos do Jordão, a gente saiu da igreja 1h, conversando, compartilhando e tal, 1h, no dia seguinte tomamos café, eu vim para Ubatuba, sexta. Cheguei em Ubatuba às 11h30, 15 para meio-dia. Fui para São Paulo, teve uma pequena emergência. Fui para São Paulo, cheguei em São Paulo 15 para as 4, para voltar para Ubatuba, para chegar a tempo de ministrar no encontro de casais. E eu ia chegar às 7h30, tudo cronometrado. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Peguei um congestionamento monstro para sair de São Paulo sexta-feira. 1h30 no trânsito. Tempo suficiente para ficar ouvindo louvores, adorando o Rei da Glória. Mas Senhor, não vou chegar a tempo. Pai, não vai dar. Mandei mensagem para o André, líder do Ministério de Casais, olha, vai segurando aí, que eu vou chegar 15 para as 9, vou chegar 9h15. E aí, glória a Deus, foi tempo de chegar, pegar minha esposa, fomos para o encontro, cheguei lá 9 e pouco, 9h15, eu acho. Tinha tempo para canseira? Eu nem tinha comido, claro, né? Tomei o café da manhã no hotel, comi um salgadinho na ida e uma coxinha na volta. Não dá tempo? Tem que chegar, tem que chegar. Chegamos, sem cansaço, sem fome, na unção. Ó Senhor, capacita, Senhor, fala com todos nós, dá tua unção, Senhor, aleluia. O preço da unção é a determinação, é a garra, é a vontade, é a sede. Aleluia! Para com esse negócio de, hoje eu vou, deixa eu ver o que eu vou fazer, hoje eu vou ver o jogo de futebol. Hoje eu vou na academia. Hoje eu vou descansar, né? Porque ninguém é de ferro. E quando você, às vezes, tem que vir no tabernáculo, você não leu a Bíblia ainda hoje, rapaz, vai ler. Não, agora acho que eu vou jantar, depois de jantar eu vou... Qual é o tamanho da sua fome? Deus quer se manifestar a você. Me busque, você vai me achar, se você me buscar de todo o coração. Amém? Então, é o que Deus fala. Eu vou concluir com algo que é para descer um sarrafo santo em você. Amém? Oh, glória! Veja Deuteronômio 7, verso 6. Deuteronômio 7, verso 6. Porque Deus é bom o tempo todo. Ele vai tirar você da mesmice, vai te levar para as alturas.
Deuteronômio 7, verso 6, porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. Ah, mas Deus não falou isso para nós, falou para Israel. É verdade. Deus falou para Israel, vocês são o meu povo, vocês são um povo santo, eu escolhi vocês, dentre todos os povos da terra eu escolhi vocês, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, aleluia. E aí Deus fala para eles no capítulo 6, versos 4 e 5, Deuteronômio 6, 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. O segredo é colocar Deus em primeiro lugar, e não tem segundo lugar, só tem o primeiro. O Senhor teu Deus é o único Deus. Isso Deus falou para Israel. Eu escolhi vocês dentre todos os povos da terra. Eu serei o seu Deus. E o meu mandamento para você é: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Aí o Senhor Deus manda Jesus. Essa foi uma aliança que Deus fez com Israel. O Senhor Deus envia Jesus, seu filho, para morrer por nós. O Senhor estendeu a salvação a todos. Aleluia. E aí perguntam ao Senhor Jesus, nova aliança, Senhor, qual é o maior mandamento de todos? O que Jesus respondeu? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Qual é o preço da unção? Exclusividade, busca, fidelidade, zelo, amor. Ele falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Jesus prometeu. Então, quando a gente chega na igreja, eu não sei você, mas geralmente eu quando chego na igreja, não só na nossa igreja, aconteceu quando eu fui agora para Campos do Jordão, vai acontecer quando eu estiver em Baipendi, a semana que vem. Quando eu vou chegando na igreja, automaticamente, sem pensar, eu começo a orar em línguas. Eu estou entrando na glória. Tem mais de 2 reunidos, o Senhor está ali. O Senhor está ali. Quando você chega na casa do Senhor, como é que você chega? Ainda conversando no celular? Ainda preocupado com alguma coisa, ainda conversando com o irmão? Quando você chega na casa do Senhor, você fica ali comendo coxinha empadinha na cantina? O Rei da Glória já se apresentou, já começou o louvor ao Rei da Glória, e você lá tomando Coca-Cola e comendo coxinha? É direito seu. Mas vai receber alguma unção? Presença? Quando Jesus um dia chegou no templo com seus discípulos, e ele chegou e tinha aqueles cambistas vendendo pomba, vendendo rolinha, fazendo câmbio de moedas, porque você sabe, né, que quando eles iam ao templo, na velha aliança, eles levavam um sacrifício, um cordeirinho do seu rebanho, eles levavam uma rolinha, eles levavam uma oferta pelo seu pecado. Era assim. Hoje Jesus levou o nosso pecado, mas eles levavam uma oferta a Deus. E aí eles chegavam no templo, despreparados, chegamos, e agora? E aí, amor, você trouxe o cordeirinho? Eu não, você que tinha que ter trazido o cordeirinho. E agora? Estão vendendo ali. Dá esse aqui, aquele escurinho ali. Quanto que é? Tá. Para oferecer para Deus. Era isso. Jesus chega, vê aquela bagunça, o que ele fez? Quem lembra? Jesus improvisou um chicote, um azorrague de cordas, e ele começou a expulsar todo mundo, vai embora, sai daqui, e virava as mesas dos cambistas. Eles trocavam os dinheiros, né, os dinheiros do Império Romano, havia dinheiros de todos os tipos, e
para com isso, para todo mundo. Não façam da casa do meu pai lugar de comércio. E os seus discípulos se lembraram do que estava escrito no Salmo: o zelo da tua casa me consome. A afronta, a injúria que lançaram sobre ti caiu sobre mim. Os discípulos lembraram. Jesus chegou, ele tinha zelo da casa de Deus, ele chegou e viu aquilo e ele tomou as dores do Pai. E você, quando alguém está falando mal de Jesus ou falando mal do Senhor, teu Deus, zombando, você tem zelo pelo nome dEle? Você tem coragem de assumir que você é cristão? Qual o preço da unção, irmãos? E só quero terminar com esse texto que aqui nós lemos Israel, né? Mas olha o que Deus fala para mim e para você. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Não, 2,9. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro aos gentios. Tá? Se você ler 1 Pedro 1,1, fala Pedro aos estrangeiros, da Capadócia, Panfilha, tal, aos estrangeiros. Então ele não está escrevendo para judeus, está escrevendo para os gentios, para os estrangeiros. E aqui no verso 9, 1 Pedro 2,9, tem o seu nome aí, procura que vai ter o seu nome aí. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, vós sois o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. É verdade, nós não éramos povo de Deus. Israel era povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Agora, pois, sois povo de Deus. Vós não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Hoje nós somos povo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Ele nos adquiriu, Ele nos comprou. Com que preço Ele nos comprou? O preço do sangue de Jesus. Eu pertenço a Ele agora. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo habitou em mim. A presença, a unção. Mas só que Deus fala, não entristeça o Espírito Santo. A palavra fala, não apague o Espírito Santo. A palavra fala, encha-se do Espírito Santo. É a busca, é a vontade. É a vontade que Eliseu tinha. É a vontade que Josué tinha. É a vontade que Maria tinha. E é a vontade que eu tenho. E eu espero que você. Aleluia! E Jesus disse, então, aqui, olha, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Você tem os mandamentos, guarda, pratica, e Jesus vai se manifestar a você. Aleluia. Hoje não dá para eu andar com Eliseu. Não dá para eu andar com Josué. Não dá para eu andar com Timóteo. Eu estou falando com os discípulos dos discípulos. Mas dá para eu andar com Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Você pode andar com Jesus. Todo dia. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Conhece a minha voz, ele falou. A gente pode andar com Jesus. Tiago falou assim, não seja tolo. Aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é tolo. É semelhante ao homem que vem ao espelho, vê a sua imagem e depois sai e se esquece do que viu. Olha que coisa tola. É como se eu chegasse para minha esposa e falasse, esqueci. Qual é a cor dos meus olhos mesmo? Esqueci.
Eu vi a minha imagem no espelho. É louco. E Deus fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que chega no espelho, vê sua imagem e esquece dela. A gente tem que ser praticante da palavra. A palavra é Jesus. Para você andar com Jesus, você tem que se alimentar da palavra e colocar a palavra em prática. E a unção vai estar com você. A presença vai estar com você. E na hora que você precisar, quando você precisar dobrar a sua capa para que o Rio Jordão abra, você vai fazer, você tem a presença. Deus não é mágico, ele não é chaveirinho que vai ficar fazendo coisinha toda hora. Ele está sempre com você. É um conselho, é uma paz no coração na hora que precisa, é uma advertência, um puxão de orelha. E de vez em quando eu preciso de um milagre, Senhor. Vamos lá, filho. Põe o pé no Jordão aí. Intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele te ama. Quanto você ama Ele. Aleluia. Vamos ficar de pé? Amém? Aleluia. Então Jesus prometeu uma coisa. Jesus prometeu assim. Lucas 11:13. Eu vou chamar o ministério de louvor. Jesus falou assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. O Pai está pronto para te dar uma unção. O Eliseu pediu unção dobrada, Senhor. Se você pedir ao Pai, o Pai te dá o Espírito Santo, te dá o batismo, te dá a plenitude do Espírito Santo. Quando você o buscar de todo o coração. Vamos apagar as luzes? Irmãos, quando você está com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, você se sente bem, você sente que flui virtude, você fala, meu Deus, que bom estar aqui. Nem sempre você consegue estar com um homem e uma mulher de Deus mesmo. Cada um tem as suas afazeres, não é? Mas quando você está com a palavra de Deus, é você e ele e você. Aqui está Deus. É tão precioso, é tão especial. Eu não consigo imaginar, a gente fala isso às vezes, eu e a minha esposa, imagina a nossa vida sem a Bíblia. Imagina a nossa vida sem a Bíblia. É impossível. É Jesus. É a presença. Eu não tenho dúvidas que Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Ele quer colocar essa fome espiritual em você. Mas Ele respeita o teu livre-arbítrio, Ele não vai te invadir. Que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eu quero porção dobrada da tua unção, Elias. O que você tem pedido para Deus? Jesus falou que se você pedir ao Pai, Ele te dá o Espírito Santo. Lucas 11:13. Eu pedi o Espírito Santo para Deus, pedi muito, a unção, o batismo, as línguas. Qual é o tamanho da sua fome de Deus? Eu vou convidar você, talvez te estimular, a você falar hoje para Ele, para o Pai, para o Senhor Jesus, quanto você quer a intimidade dEle, quanto você deseja a presença dEle. Fala para Ele hoje. Mas há um conselho: você sair daqui e já mergulhar de novo na internet, ou sair daqui e já for ligar direto à televisão. Deus fala que o homem de ânimo dobre, o homem de duplo ânimo, é semelhante à onda que é levada para lá e para cá pelos ventos. A gente tem que ter fé, pedir com fé.
Se você falar, Senhor Jesus, eu quero me apaixonar por Ti, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero andar no sobrenatural, eu quero ter intimidade do Senhor, aleluia. Então você tem que fazer jus, você tem que andar com Ele, você tem que buscar, você tem que viver com Ele. Hoje é um bom começo, amém? Hoje é um bom começo.